E aí, tranquilo? Vamos mais um vídeo da Fraternidade Espírita Semente de Luz. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre as questões que são discutidas nas perguntas de 166 e um pouco mais avante, até a 171 do Livro dos Espíritos. São questões pertinentes à reencarnação. Vamos, antes de mais nada, tentar entender como que o Espiritismo compreende a questão da reencarnação. Então, a reencarnação para o espírita ela é a única justificativa, é a única forma de compreender, de entender a justiça divina. Sem a reencarnação, um dos atributos que nós já comentamos da divindade, que seria a justiça e a bondade infinita, não teria resposta no nosso planeta. A reencarnação ela também explica por que somos diferentes e por que nós nascemos em condições que oferecem oportunidades tão diferentes, tanto para os erros como para os acertos, tanto para a virtude como para os vícios e defeitos, né? Dentro daquilo que nós possamos conceber como sendo vícios e defeitos. Primeiro, a questão da justiça divina. Como a gente poderia entender, por exemplo, o fato de uma criança nascer prematura e morrer, ou ter uma vida muito curta? Nós sabemos que muitas pessoas morrem antes de nascer, outras morrem imediatamente após terem nascido, a questão às vezes de horas, minutos. E por que tem gente que vive mais do que 100 anos? Então, onde que estaria a justiça divina? Onde que estaria a justiça do tempo? Por que não é oferecido o mesmo tempo na existência de um ser? Por que tanta desigualdade no tempo? Só a reencarnação pode explicar isso. Se nós não vivemos apenas uma vez e vivemos várias vezes, fica muito claro, né, que essa questão de nem ter nascido e já ter morrido pouquíssimo tempo, vivido muito tempo, e isso bem pouco tem significado quando nós pensamos que temos várias chances, infinitas chances de nascer. A questão das deficiências físicas e mentais. Por que já tem gente que nasce com toda a saúde e outras pessoas nascem com tantos problemas de saúde? E quem nasce com os problemas de saúde, consequentemente, não terão as mesmas oportunidades. Novamente, só a reencarnação consegue, é capaz de explicar e colocar a justiça divina diante desses fatos. A beleza também é uma questão que ficaria sem resposta se pensarmos em reencarnação. Porque tem gente que nasce com todos os atributos de beleza e outras pessoas nascem tão cheias de problemas estéticos, comprometendo a sua existência. Nós sabemos que, infelizmente, a aparência física também é um fator de discriminação na nossa sociedade e nas sociedades de todos os tempos. Sempre as pessoas mais belas sempre tiveram melhores oportunidades. A questão da riqueza, por que alguém nasce tão pobre e outros já nascem em berço cheio de riqueza, com todas as suas facilidades que a riqueza possa trazer, e dificuldades também, porque tanto a riqueza como a pobreza oferecem dificuldades, cada um do seu jeito, cada um do seu modo, e não cabe aqui a gente discutir especificamente as dificuldades da riqueza e as dificuldades da pobreza, em termos espirituais, não em termos de conforto. A questão da inteligência. Algumas pessoas nascem tão providas de inteligência, tem gente que parece que já nasce com dons que seriam conquistados apenas com muito treino. Outro dia mesmo aqui na internet, eu vi um garotinho que devia ter uns 3 anos de idade, praticando skate como se fosse um adolescente de 15, 20 anos. Quer dizer, de onde veio essa habilidade? A própria história está cheia de casos desse tipo. Mozart, que tão cedo começou a compor suas obras, enfim. Não tem como nós imaginarmos de onde veio, né? Como é que esses espíritos, como essas pessoas podem tão prematuramente já ser dotadas de dons. E por que tem pessoas que nascem com tanta dificuldade de aprender? Então, só a reencarnação pode trazer resposta para tudo isso. Antes de seguir, nós estamos falando aqui de inteligência, pessoas com maior facilidade, riqueza, pobreza e tudo isso daí, deixando bem claro que, em primeiro lugar, qual é o sentido e o significado da reencarnação para o espírita? O significado da reencarnação não é punitivo. Nós não acreditamos que alguém reencarna pura e simplesmente para pagar pecados, para sofrer. Não, o raciocínio é mais complexo.
só tentando resumir a situação, nós encaramos esse mundo mais como uma escola e, eventualmente, ela assume um papel de presídio espiritual. Então, é lógico, eventualmente, em alguns momentos, o processo reencarnatório ele se torna punitivo, entre aspas, né? Se termos em vista que uma pessoa, no nosso mundo, quando ela é presa para poder se regenerar. Ninguém prende simplesmente acreditando que, deixa eu tirar essa pessoa que era um incômodo para a sociedade. Uma sociedade que pensa dessa maneira, ela está sendo uma sociedade medíocre. Nós acreditamos que a reencarnação, ela existe para crescer. Eventualmente, em determinadas situações, ela se torna punitiva. E quando ela se torna punitiva, mais para frente, em outra oportunidade, se Deus quiser, nós comentaremos com mais detalhes. Essa punição, muitas vezes, entre aspas, né, punição, ela é escolhida pelo próprio espírito. Como assim? O indivíduo pede para nascer numa situação complicada? Sim, muitas vezes não. Quase sempre é o que acontece. Aquilo que nós vivemos hoje é aquilo que nós pedimos no mundo espiritual, porque quando estamos fora da matéria, nós temos uma outra visão. E nós já estamos no estágio espiritual onde nós podemos escolher a natureza da reencarnação que teremos. Pelo menos é isso que tem nos dito os espíritos. Então, boa parte das dificuldades e facilidades que nós temos, nós mesmos pedimos. Aí você pode pensar, então eu não fui muito inteligente de ter pedido sofrimento para mim. Não, você pediu sofrimento tendo em vista as questões espirituais. Esse mundo é um mundo passageiro, e isso é o que nos ensina o Espiritismo. É um mundo passageiro. O mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Então, se uma pessoa vive 100 anos aqui, esses 100 anos é um nada diante da eternidade, que é onde nós estamos e vivemos no mundo material. É assim, passageiro, é apenas um esboço do que é o mundo espiritual, e a função do mundo material é apenas servir de escola para o espírito reencarnante. Portanto, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, onde nós vamos provar para nós mesmos que nós aprendemos o que tínhamos que aprender, porque no plano espiritual nos é dado a oportunidade de ver uma série de coisas. Quando nós estamos desencarnados, nós somos só espíritos. É possível nós compreendermos uma série de coisas que nós encarnados não conseguimos ver. E nós, a partir do momento que achamos que aprendemos alguma coisa, muitas vezes nós falamos assim, eu quero ver se eu aprendi, eu quero passar por uma determinada prova, e viemos aqui para passar por essa prova. Ou muitas vezes nós chegamos à conclusão, eu preciso aprender isso, preciso nascer nessa condição, porque eu tenho que aprender uma determinada lição. Essa é outra circunstância. E tem a questão da expiação. O espírito ele carrega com si o peso de uma culpa e ele pede para ser submetido a uma situação. Mas dificilmente, é lógico que existem exceções, né? Dificilmente um espírito ele é colocado compulsoriamente numa situação delicada, numa reencarnação. Né? O número de encarnação é ilimitado. Não existem limites para a reencarnação. E como que funciona a reencarnação? Nós tivemos o mesmo ponto de partida, teremos o mesmo ponto de chegada, que é o estado quando o espírito se torna um espírito puro, um espírito isento de culpas, de deficiências em seu pleno desenvolvimento psíquico, no seu desenvolvimento moral e de faculdades psíquicas, né? E todo esse desenvolvimento necessário que se faz por meio das reencarnações. Esse é o ponto que nós vamos chegar, o espírito puro, o espírito que é capaz de fato conhecer e conceber e entender a divindade. Né? É esse o estágio. E aí, a partir do momento que estamos na condição de espírito puro, nós vamos escolher se queremos reencarnar ou não. Ou seja, nós já não temos mais aquela necessidade do reencarne a partir desse ponto, mas todos nós somos criados simples e ignorantes, no sentido de ignorantes em que campo? Ignorantes da importância da lei de Deus. E qual é a lei de Deus? A lei do amor, que é a única e verdadeira lei, é a lei que rege o universo. Então, a partir desse momento, chegamos à condição de espírito puro, todos chegaremos lá, sem exceção. O mais corrompido e deturpado ser humano, ele se tornará um espírito puro. Se pegarmos o assassino mais sanguinário, mais frio,
ele será um espírito puro. E é ali que nós chegaremos, porque Deus, na sua sabedoria, ele não nos criou para a danação, não nos criou para a perdição, nos criou todos para atingirmos a iluminação, e atingiremos, uma vez que ele é soberano, infinitamente sábio e infinitamente justo. Então, o princípio da reencarnação, ele vai estar amparado dentro de uma das virtudes, um dos atributos que damos a Deus, que é a sua injustiça, que é a sua justiça e a sua bondade infinita. Então, esse seria então o vídeo de hoje, né? Se alguém quiser aprofundar, as perguntas de número 166 a 171 do Livro dos Espíritos trazem maiores informações. O assunto comporta um detalhamento, né? Existem algumas religiões que refutam a doutrina espírita por isso, baseado no Evangelho, nas escrituras sagradas do cristianismo. Em outra oportunidade discutiremos isso melhor e podemos adiantar que sim, o Evangelho ele carrega a doutrina da reencarnação em si dentro dele. E a reencarnação já foi aceita amplamente pelo cristianismo e é aceita por inúmeras religiões no Oriente, entre eles o budismo, o shintoísmo e tantas outras religiões, o hinduísmo, e como a maior parte da humanidade está no Extremo Oriente, nós podemos afirmar com certeza, a maioria da humanidade é reencarnacionista. Então, a todos, muita paz e até a próxima.